Atendeu o pedido da torcida, vaias para Léo Jardim. Saiu agora e pegou todo mundo de surpresa. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa segunda-feira com todas as informações para você que é vascaíno e está aqui agora chegando no canal da torcida do Vasco. Então, se você é torcedor vascaíno, se inscreva aqui embaixo. Vai lá no botãozinho escrito inscreva-se, clique e acione o sininho das notificações. Mas só quem é vascaíno, hein? E claro, se você está feliz com a vitória sobre o Vitória, deixa o seu like, porque você avisa para a plataforma que o conteúdo é positivo, hein? E mais vascaínos aparecem por aqui. Olha só, nesse vídeo a gente vai falar muita coisa sobre Vasco. Vamos falar muito sobre o jogo. Fernando Diniz falou na coletiva e atendeu o pedido da torcida. Vamos falar sobre convocação. O Vasco é seleção. Vamos trazer para vocês aqui a convocação de Paulo Henrique e também de Pumita Rodrigues. E claro, né, todos os bastidores, né, o que aconteceu ali na coletiva, pós-coletiva, São Januário, a saída, enfim, vou trazer detalhes para você, porque estive em São Januário ontem, participei da coletiva do técnico Fernando Diniz e tem muita coisa aqui para a gente falar nesse vídeo, você vai saber de tudo, beleza? E claro, né, sempre eu deixo uma super dica para você. Olha essa garrafinha aqui, ela me acompanha em todos os jogos do Vasco, principalmente na coletiva, né? A gente sempre leva essa garrafinha porque ela tem o meu nome, então nunca vou perdê-la. E você quer ter a sua garrafinha também do Vascão? Pô, tá feliz, cara? Compra aí pro seu filho, pra sua esposa, pra você e tire aquela onda. Gosta de fazer uma academia, fazer uma caminhada. Essa aqui é de excelente qualidade porque é da GoCase. E a GoCase disponibiliza um super desconto para você que também quer comprar capinhas todas personalizadas do Vasco. Tem muita coisa, mochila, mala, muita coisa legal. É para você tirar onda mesmo, tá? É para você ter e tirar onda. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar a sua vida, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e vou deixar aqui, ó, aqui embaixo, o cupom com o meu nome, Lineker. Vai lá e digita o cupom de desconto Lineker, aqui ó, meu nome, que você vai ter aí um desconto muito especial. Pô, é de tirar onda, né? Vai ficar, pô, agora amanhã, hoje, depois de amanhã, data FIFA, eu vou estar como com a minha garrafinha? Para cima e para baixo, meu amigo. Exibindo o orgulho de ser vascaíno. Então, o link está no primeiro comentário fixado. Beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta. Atendeu o pedido da torcida, Léo Jardim é vaiado. Saiu agora, pegou todo mundo de surpresa. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa segunda-feira para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco, então eu peço para você deixar o seu like. Porque, ó, 11ª colocação, rapaz, na parte da frente da tabela de classificações ali, o Vasco termina, né, 27ª rodada, pós-vitória sobre o Vitória, e eu vou falar para você, hein, no apagar das luzes, salvando a nossa semana, né, salvando a nossa fase de data FIFA, porque 2 amistosos agora da seleção brasileira, né, e com presença de vascaíno, vamos falar muito sobre isso, e em um momento em que o Vasco sai dessa luta contra o rebaixamento. Eu acho que o momento de luta contra o rebaixamento já foi. Agora é visar coisas maiores, é pensar em coisas maiores na competição. O Fernando Diniz falou isso na coletiva, né, que não estava ali para lutar contra o rebaixamento ou contra qualquer outra coisa. Está ali para fazer o melhor e o resultado é aquilo que der para buscar algo sempre grande. Então, observando esse cenário, o Vasco chega à 11ª colocação, 33 pontos na competição, respira, empurra o Vitória, trava o Vitória na zona do rebaixamento, já são 8 pontos de distância. Já dá para respirar tranquilo, né? O Vasco que encara o Fortaleza também ali na zona do rebaixamento. É o próximo jogo do Vasco, só que fora de casa, né? Lá no Castelão. Um jogo difícil, mas não é impossível, porque a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz terá 2 dias de folga, né? Hoje e amanhã, volta na quarta-feira a trabalhar para já se preparar para essa fase, né, de decisão. Eu falo que é decisão porque o Vasco pode brigar por vaga na Libertadores, brigar por posições mais acima, né? Depende muito dos próximos jogos. Vai nortear aí o que o Vasco vai fazer na temporada. Então, quando a gente fala sobre isso, é uma nova realidade. Então a gente precisa entender um pouco desses processos, né? Que agora a briga para não cair, eu acho que a gente pode esquecer. O elenco está em boa fase, o elenco tem
alternativas. A gente vê o Andrés Gomes entrando ali como ponta direita, o Ryan como centroavante. O time joga mais veloz, cria mais, sai mais gols, né? Foram 3 gols sem o Pablo Verratti em campo ali, por conta da mobilidade e agitação desse ataque ali, que ficou um pouco mais móvel, né? Mais veloz. Enfim, que é um grande debate que o torcedor vem levantando, né? Até mesmo a gente fala com o Fernando Diniz ali em off quando termina a coletiva. Enfim, a situação do Verratti é simples, falta o gol. Quando o Verratti começar a fazer gols, a torcida vai perdoar, né? Vai acreditar mais no Pirata. Até mesmo o primeiro gol do Vasco, se você for observar, né? O gol do Nuno Moreira, o Verratti ele faz a função de tipo um imã, né? Onde os zagueiros saem o cruzamento, os zagueiros se preocupam com ele e esquecem as costas. E aí vem o Nuno Moreira e faz o gol. Aconteceu contra o Cruzeiro também, né? No gol do Ryan. O Verratti se aproxima da área, os 2 zagueiros fecham no Verratti, o Ryan vem por trás e faz o gol. Então tem algumas coisas também que a gente precisa enfatizar no Verratti. É óbvio, se eu fosse escolher, se você fosse me perguntar, eu gostaria de ver o Verratti no banco no próximo jogo. Tá? Mas ele não deixa de ser uma figura importante, uma figura representativa, até mesmo psicologicamente para a equipe, no qual ele é líder. E a gente sabe muito bem disso, né? Mas liderança não entra em campo para jogar. A gente precisa de jogadores que estão em boa fase. E até mesmo o próprio Fernando Diniz fala isso, né? Que escolhe sempre os melhores. Então, se escolhe os melhores, o Pablo Verratti chegou no momento que precisa, né? Sentar no banquinho de reservas, até para o torcedor vascaíno sentir um pouco de saudade do Verratti, né? Bom, olha só, ontem a gente teve um protagonista. Bom, a arbitragem foi muito questionada, né? Pelo Vitória, por dirigente do Vitória, pelo Jair Ventura na coletiva. A arbitragem, né, do Fernando, o pernambucano, né, que apitou um jogo pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, tivemos vários lances polêmicos, eu acho que também para o Vasco quanto para o Vitória. A expulsão ali do Lucas Alter é bem criteriosa, né, ele segue um critério muito rígido e a gente sabe, né, que, enfim, são lances interpretativos, não são lances que você pode julgar e dar um veredito final como um certo ou errado, como o pênalti, né, que aconteceu para o Vasco, que foi muito claro. Então é um lance de interpretação, de sensação do momento, onde ocorreu a expulsão do Lucas Alter, o segundo cartão amarelo do árbitro naquele momento do jogo. Enfim, sobre os acréscimos reclamados pelo Jair Ventura, eu acho que os acréscimos cabem muito pela orientação da CBF para tentar, né, domar o antijogo. Então isso já foi recomendado, ele já sabe disso, enfim, na Copa do Mundo de clubes e também na Copa do Mundo de países, né? A gente teve aí uma recomendação da FIFA em relação a isso. Então tínhamos aí vários acréscimos exorbitantes exatamente para acabar com o antijogo, né? O antijogo faz parte do futebol, não tem problema nenhum, mas os acréscimos também fazem parte do futebol. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre Léo Jardim, porque é um debate do momento, né? Eu confesso que eu vi os lances, todos os lances, um por um, bem devagar. E infelizmente eu não consigo poupar, cara, o Léo Jardim do segundo gol do Vitória, né? Ele, no momento da falta, em que a bola é alçada na área, o Léo Jardim tá quase pisando na linha do gol, cara. Embaixo da baliza, não pode, tem que estar ali pelo menos entre a linha do gol e a linha da pequena área, se bobear pisando na linha da pequena área, para que o adversário enxergue ali um campo de visão, né, muito menor do que ele enxergou nesse segundo gol e acabou proporcionando ali a cabeçada e o Alter fazendo o gol. Se o Léo Jardim está 3, 4 passos à frente ali, o cruzamento sai mais aberto, não sairia o gol. Fato. Então, na minha opinião, precisa ter um quanto antes, né, um ajuste do Léo Jardim diante desse cenário. Contra o Flamengo, uma bola muito fácil, né, para ele segurar, ele acaba socando, aí a bola sobra no pé do jogador do Flamengo, ele faz a jogada e depois sai o gol. Então o torcedor também, em loco, que estava no Maracanã, eu estive lá, colocou a culpa do Léo Jardim no Léo Jardim desse gol contra o Flamengo, e ontem também saiu meio atabalhoado no terceiro gol do Vitória, né? Meio duvidoso o lance, mas acredito que, observando friamente, ele também atropela, né, aquele grupo de jogadores ali. Então, são vários atropelos ali, e ele saiu mal, né? Saiu atabalhoado, acabou entregando ali aquele gol para a equipe do Vitória. Então, uma crítica que é construtiva, né? Eu vou para a coletiva e eu falo exatamente isso para o Fernando Diniz. Eu cito o lance da falta, cito o lance do jogo contra o Flamengo, cito os lances de sair mal do gol exatamente para que o Léo Jardim, óbvio que ele já viu a minha pergunta, já ouviu
Ali o técnico Fernando Diniz já alertou os jogadores sobre isso. Os jogadores acompanham a coletiva, tá? É super normal. Então, que o Léo Jardim tenha escutado, né, essa cobrança, entre aspas, que eu fiz na coletiva em relação à saída do gol deles em bola aérea e melhore, que esse é o intuito. A gente faz a pergunta para que o jogador, o dirigente ou o treinador absorva e entenda que é uma falha e melhore, que nos próximos jogos o Léo Jardim, depois de assistir a coletiva, vendo essa pergunta, ele tenha na mente dele, né, um pensamento tipo assim, caramba, estou na mira dos caras em relação à bola aérea, eu preciso melhorar isso quanto antes, e que ele se transforme cada vez mais no excelente goleiro que ele é, né, que ele evolua. Esse é o intuito das nossas perguntas na coletiva, é sempre para evolução, e não vai ser diferente, né, tudo que a gente encontrar de erro, que talvez o Léo Jardim, o Verratti, o Fernando Diniz não enxergam, a gente vai lá para abrir o olho deles. Esse é o nosso tipo de trabalho, é o jeito que eu trabalho, eu não vou mudar, obviamente. Muita gente falando, pô, mas você criticou o Léo Jardim, o Vasco ganhou, calma, é exatamente para correção. E funciona, né? Funciona, vamos fazer isso porque funciona. Bom, a gente falou sobre isso, vamos falar sobre convocação, é isso mesmo, hein? Paulo Henrique na seleção brasileira pegou todo mundo de surpresa. Rapaz, o nosso lateral direito, Paulo Henrique, vai representar a seleção brasileira no dia 10 e dia 14, lá do outro lado do mundo, né? Coreia e Japão, né? Coreia do Sul e Japão serão os adversários do Paulo Henrique, que irá viajar com a seleção brasileira. E a gente tem essa convocação por conta da lesão do Wesley, né? Ex-Flamengo lá na Roma, saiu lesionado e deu lugar ao PH. Outro jogador convocado, só que para a seleção uruguaia, é o Puma Rodrigues, mais uma vez, né? Puma Rodrigues jogando improvisado na lateral esquerda. O Piton entrou no jogo, né? Deu uma assistência ali pro gol do GB. Então a briga vai ser feia na lateral esquerda ali, hein? E o Puma Rodrigues foi convocado para a seleção uruguaia para os amistosos contra a República Dominicana e também a gente tem o dia 14, né? Que eu não me recordo com quem seja esse amistoso. Mas o primeiro é contra a República Dominicana no dia 10. 10 e 14, Puma Rodrigues. 10 e 15, Paulo Henrique. Né? Então a gente vai ter aí o PH fora do Vasco por esse período. Um período curto, né? Na verdade, 10 e 14, o Paulo Henrique. E 10 e 13, o Puma Rodrigues. Dia 10, a gente vai estar vendo aí jogadores do Vasco servindo as suas seleções. Bom, rapaz, o técnico Fernando Diniz falou muita coisa na coletiva, né? E claro, você vai acompanhar aqui a coletiva em cima do lance. Tudo que o Diniz falou, trago agora para vocês na íntegra. Beleza? Então é o seguinte, você aí do outro lado, deixa seu like para dar aquela moral. Vamos lá, Fernando Diniz, na coletiva pós-jogo, pós-vitória. Queria que você, né, explicasse os motivos ali, os gols que o Vasco sofreu, a virada, como é que foi seu sentimento em relação a isso e a importância dessa vitória contra um rival que está na zona do rebaixamento, o que dá um respiro bastante para o Vasco. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu vou assim pedir para vocês fazerem pergunta uma só, que eu tenho voo, estou meia hora esperando ali vocês terminarem a entrevista com o Jair, que eu tenho voo agora, senão eu vou perder o voo, tá? Então desculpa, só vou ser mais breve, eu peço a vocês também se conseguirem encurtar. Em relação ao jogo, eu acho que a gente atacou muito bem, principalmente no segundo tempo, e defendeu mal de novo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a gente fez o gol cedo, no nosso primeiro ataque, depois o time recuou de uma maneira inapropriada, não tinha que recuar, ficou na dúvida, a ideia era pressionar o Vitória, o jogo todo, e a gente foi recuando, ficou descaracterizado e a gente sofreu mais do que devia por conta disso. O primeiro gol surge de uma bola que está no nosso pé, a gente faz uma bola longa, a gente desarranja completamente a marcação, toma o gol, e o segundo, uma bola parada também de uma região quase que inocente, não foi uma bola parada das regiões mais perigosas, a gente acabou tomando o segundo gol. E depois, acho que no segundo tempo, a gente teve muito volume, a gente marcou muito melhor e atacou muito melhor, mesmo quando estava com 10-10, já era para a gente ter virado, a gente virou o jogo, já era para ter feito até mais gols, e quando teve a expulsão, a gente teve um volume muito grande e a vitória foi muito justa. Diniz, boa noite, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Hoje aconteceu algo inédito em São Januário, vaias ao Léo Jardim. Muita gente culpa a saída de bola dele, saída de gol em lances em bola aérea, né? Hoje, o segundo gol do Vitória, ele poderia ter adiantado um pouco antes da cobrança para diminuir o ângulo, né, de arco dentro da área, ele anteciparia um pouco mais, o cruzamento sairia um pouco mais aberto.
Contra o Flamengo, aquele soco, ele poderia ter segurado também, é questionado pelo torcedor, e essa saída, que a gente tem a dúvida se foi falta ou não no terceiro gol, também gerou um pouco de revolta em alguns torcedores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Muito boa a sua pergunta. Eu acho que, então, provavelmente ele estreou no Vasco, porque jogar em time grande, o cara ficar sem ser vaiado, então demorou muito tempo. Então, isso aí tá de parabéns, está estreando um time grande como o Vasco. Muito bom pro Léo Jardim aprender que quando a gente falha, a torcida tem todo o direito de reclamar. O Roberto Dinamite já foi vaiado, o Giovani, Pedrinho, Felipe, o Léo Jardim foi vaiado hoje. Então, acho que ele tem que agradecer um pouco ele que estreou tomando vai e o time vencendo. Todo goleiro que é muito bom, todos eles, o Dida, o Tafarel, o Marcos, o Rogério Ceni, goleiro bom, sempre em algum momento vai falhar. E na maioria deles, quando eles são muito bons, quando eles falham, geralmente não é falha que gera derrota. Então, acho que ele falhou hoje, a gente conseguiu fazer os 4 gols. E ele tem um crédito imenso, e eu sei que a torcida sabe reconhecer. As vaias, elas tem que ser sempre bem entendidas, mas o Léo Jardim, ele tem um crédito com a torcida do Vasco muito grande. Ele já nos salvou em inúmeras ocasiões. Diniz, boa noite. Parabéns pela vitória. Amadeu, do canal Na Torcida Vascaína. Você curto. Queria que você falasse sobre o GB, Cria, esse jogador que estava para ser transferido para a Turquia. Os médicos turcos vetaram, né, a negociação com o time turco. Ele volta ao Vasco, não precisa fazer a cirurgia e faz o gol da vitória. Essa DNA que sempre teve o Vasco. Eu queria que você falasse sobre o GB. Só isso. Boa noite. É muito bom porque o GB, o último jogo dele foi contra o Corinthians. Depois daquele jogo ele sentiu, já tinha sentido a coxa, sentiu de novo. É um jogador que eu acompanhei muito a base quando eu cheguei, ele estava lá no Sub-20, não estava aqui com a gente. É um jogador muito talentoso, só que a gente bota contra o Corinthians para falar da vaia da torcida, que a gente tem que saber entender. A gente jogou muito mal contra o Corinthians, ele também não entrou bem naquele jogo e foi muito vaiado. E hoje está sendo celebrado. É assim que a gente vai aprendendo a jogar em time grande. Hoje talvez um torcedor normal do Vasco, acho que ninguém acreditaria que o GB ia começar o jogo, o GB vai fazer o gol da vitória. Ele fez o gol da vitória porque ele tem um poder de cabeceio muito grande e o GB é muito bom jogador. Ele não é pouco bom, não. Ele é muito bom. Ele é um jogador que tem porte, ele é um jogador muito técnico, ele é muito preciso no cabeceio, ele sabe chutar com as 2 pernas. Então, assim, é um jogador que eu aposto bastante aqui no Vasco no médio e longo prazo. E eu fiquei muito feliz por isso, por ele ter feito esse gol aí. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória. O clima tá melhor porque o Vasco fez um gol no último lance praticamente. Se o Vasco tivesse empatado o jogo, provavelmente o clima seria, né, muito mais frustrante. Quando o Vasco enfrentou outros adversários aqui mesmo em São Januário, Bahia, Cruzeiro, jogos muito complicados, muito mais complicados teoricamente, o Vasco apresentou mais intensidade, mais disposição, mais atenção desde o início ao longo dos 90 minutos. E alguns momentos como hoje, quando o Vasco é de fato o franco favorito para vencer a partida, o Vasco não conseguiu ter o mesmo, não só o desempenho, mas a mesma nível de concentração, talvez intensidade, como eu falei. Por quê? Esses jogos mais difíceis, não que tenha jogo fácil no Brasileiro, mas esses jogos mais difíceis o Vasco consegue estar mais ligado no jogo como um todo, e os jogos que teoricamente o Vasco teria mais facilidade, entre muitas aspas, o Vasco acaba tendo essas dificuldades. Obrigado. Acho que a pergunta é muito bem feita, ela corresponde aos fatos. Não é do time o jogo ser mais fácil, os times estão mais mal colocados na tabela de classificação e hoje aconteceu de ter esse declínio que foi visível. O primeiro tempo a gente teve muito ruim mesmo, muito ruim. Até na questão do ataque, a gente não foi bem nem no ataque, nem na defesa, nada, nem na pressão em bloco alto, nem marcando em bloco baixo, e nem bola parada, a gente não foi bem em nada, a gente só fez o gol no primeiro tempo. Então tem tudo a ver a tua pergunta, mas não sei se tem a ver com vitória. Embora hoje a gente venha de jogos, tem um monte de coisa que você pode falar do campo, hoje estava pior, o campo estava muito seco. Aqui quando seca, o jogo 4 horas da tarde, o campo pra gente a bola fica um pouco mais viva, mas também a gente não pode também colocar no campo. Se fosse o campo, o segundo tempo não teria melhorado. Então o que eu acho é que a gente não pode entrar, independente de quem seja o adversário, e esse jogo ele era o jogo mais importante para nós do que o Cruzeiro, o Bahia, na situação que está na tabela hoje. Era um confronto direto pelo rebaixamento, que hoje, a realidade do Vasco, hoje deu uma melhorada de estar no meio da tabela, mas ainda ela está mais assim, da parte de baixo que a parte de cima. Se a gente perde o jogo hoje, o Vitória fica 3 pontos da gente. E alguns adversários têm um jogo a menos que a gente. Então era um jogo que a gente não tinha o mínimo direito de entrar como a gente entrou. Então assim, a crítica é bem feita e a gente tem que ser criticado mesmo pelo primeiro tempo. E é bem verdade, se a gente empata o jogo, ia ter um monte de crítica.
Embora no segundo tempo também a gente pode reverter tudo que aconteceu no primeiro tempo. Acho que foi intenso, errou em algumas coisas, principalmente da parte da marcação, de ceder alguns contra-ataques, mas o time foi muito ofensivo, foi muito criativo, foi muito ousado, foi muito corajoso e mereceu a vitória. No segundo tempo eu gostei muito. As falhas do segundo tempo elas são mais admissíveis. A do primeiro tempo não, acho que a gente falhou muito mais do que a gente devia. Boa noite, Diniz, Danilo do Expresso 1923, parabéns pela vitória. Você fala do primeiro tempo, lá contra o Palmeiras você falou que o primeiro tempo foi apático. Eu achei esse primeiro tempo, como você falou, ruim, desorganizado, confuso. E uma virada para o segundo tempo. Faltou uma capacidade de controle da partida em algum momento, destacando que o Vasco, no Campeonato Brasileiro, é o segundo maior que faz gols. E, ao mesmo tempo, é o terceiro que mais toma gols. Falta uma capacidade de controlar alguns jogos antes de entrar nessa gangorra, uma montanha-russa no decorrer das partidas? Muito obrigado. Obviamente que hoje faltou equilíbrio. Acho que faltou equilíbrio hoje, nem a questão é essa. A gente entrou muito apático, a gente não pode entrar apático como entramos contra o Palmeiras e hoje também. Repetiu um padrão. A gente entrou muito conectado contra o Flamengo, muito conectado aos jogos do Botafogo. Então, assim, não é que é um padrão do Vasco. Esses últimos 2 jogos que a gente, pegar os últimos recordes, os últimos 10 jogos, os inícios do primeiro tempo, que a gente foi muito mal, foram esses 2 últimos jogos. Contra o Ceará mesmo, a gente não começou mal o jogo também. A gente terminou, deu um vacilo no final do jogo. Mas esses 2 últimos jogos, o primeiro tempo foi muito ruim e a gente precisa corrigir isso. Boa noite, Bruno Murito do GE. 2 perguntas rapidinho. A primeira, por que você tirou o Verratti no intervalo do jogo? É raro a gente ver ele saindo no intervalo assim, logo quando o Vasco está perdendo também. E a segunda, o Ryan e o GB, os dois agora na zona mista, falaram que você teve uma estrela ali na hora dos gols do Vasco. Primeiro que você pediu pro Ryan bater o pênalti na pausa ali na revisão, e o GB você disse que ele iria entrar e iria fazer o gol da vitória. Tem um pouco de feeling, tem um pouco de confiança na base? Não, de feeling, não é questão de ser confiança na base. Eu confio na base sempre. Confiança no jogador especificamente. Eu acho que o jogo hoje tinha a cara do Jabir, muito a cara dele. Ele é um jogador grande que tem um cabeceio, é muito preciso no cabeceio. Tava todo mundo encostando a cabeça na bola. Então era uma coisa meio clara de que ele entraria e teria a chance de fazer o gol. E ele, como eu disse, ele é bom jogador. O GB a gente tem que ter um pouco de paciência, porque ele é um jogador que tem algumas características, porque ele é um jogador meio classudo para jogar. Ele não é um jogador, assim, igual o Andrés Gomes, por exemplo, que é um jogador acelerado e tal. Ele é um jogador que tem mais pausado para jogar. Aí quando um jogador desse não joga bem, a impressão que dá para de fora é que ele está sem vontade, que ele está com preguiça. A única coisa que ele não teve contra isso foi preguiça. Entrou nervoso, deu uma assustada, perdeu confiança. E quando o jogador é sem confiança, o jogador ele fica ruim. Hoje ele entrou confiante, ele fez o gol, e se ele tiver com confiança, o GB é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, eu acho. É o que eu acredito. Ele é um jogador que ele tem um porte, ele tem cabeceio, ele sabe finalizar com as 2 pernas, ele é frio, ele sabe fazer tabela. Só que jogar no profissional é uma realidade totalmente diferente de jogar na base. Então a gente tem que ter calma, não falando que isso é uma certeza, mas ele é um cara que pode virar um grande jogador. Em relação então essa foi a minha fala com o GB, e em relação ao Ryan, ali a gente podia bater ele ou o Coutinho, ele é um jogador que estava confiante para bater, tranquilo. E em relação ao Veguete, o fato dele sair, que eu achei que o time ia melhorar com a entrada do Andrés Gomes, que é um jogador que está meio que pedindo passagem. Tem entrado bem em todos os jogos, a gente tem que saber respeitar o momento de todo mundo, e eu acho que foi uma substituição que tinha sentido para aquele momento. Boa noite, Diniz. Pedro Cobalé do Lance, parabéns pela vitória. A minha pergunta é com relação à postura do time depois do primeiro gol, quer dizer, da virada do Vitória, né? Parece que o time desceu um pouco as linhas, recuou um pouco. Queria saber se foi um pedido seu ou se foi uma coisa natural que a equipe fez. Não, já falei sobre isso. Não é natural, não era para fazer. A gente achou um gol, a gente não jogou bem para fazer o gol. A gente fez um ataque, uns 2, 3 ataques. O primeiro ataque que a gente fez no jogo, a gente fez o gol. E o time não tinha nem o sentido recuar. A postura que era para o time ter, a mesma que teve no segundo tempo. O time virou o jogo e continuou em cima. E é a postura que a gente tinha que fazer hoje aqui contra o Vitória. Então recuou, não dá nem para saber por quê. Porque o time não tinha nenhuma orientação para recuar o time. Rodrigues do Colina 1927, você costuma dizer nas coletivas que quem vai jogar com você é quem está melhor, nos treinamentos, nas partidas. Queria saber de você se para a próxima partida contra o Fortaleza tem alguma possibilidade do Andrés Gomes assumir a vaga do Verratti, o Verratti começar no banco e o time ser mais móvel, vamos dizer assim, como começou no segundo tempo hoje. Obrigado e parabéns pela vitória. Essa possibilidade sempre teve hoje, teve no jogo passado, sempre quem está lá tem chance de jogar. Não só o Andrés Gomes, como o Matheus França, como o David. Eu posso escolher um time mais assim ou mais assado. Não por conta de hoje só. O jogo acho que ele determina mais, mas os treinamentos também. Agora a gente tem essa pausa e temos bastante tempo aí pra gente escolher o melhor time para jogar contra o Fortaleza. Boa noite, Diniz.
Jonathan Santos, canal BTB Esportes, parabéns pela vitória. Obrigado. O Vasco agora se distancia a 8 pontos, né, do Vitória, primeiro colocado na zona do rebaixamento. Qual é o campeonato que o Vasco joga a partir dessa vitória? Sul-Americana, Libertadores? Na sua concepção, qual o objetivo, qual o próximo passo? Ainda mais agora tendo 15 dias, né, de recuperação. Não, o objetivo do Vasco, ele tem que se distanciar da zona de rebaixamento e ficar livre dessa possibilidade de cair. E aos poucos ele vai aspirando coisa maior. A intenção minha nunca vinha aqui para o Vasco ficar lutando pela zona de rebaixamento. Se fazer o que eu quero e o que eu almejo é que o time consiga classificar direto para a Libertadores. Se fazer o que eu desejo para o Vasco, o que a gente vai, o nosso objetivo, claro, é esse. Agora não adianta ficar olhando para a Libertadores, classificação direta e na posição que a gente estava. E agora também a gente tem que saber olhar para cima e olhar para baixo. Que isso facilita a gente encarar melhor o próximo jogo. A gente não pode relaxar, entrar achando que vai ter jogo fácil no campeonato. Cada jogo pra gente é uma decisão, está decidindo alguma coisa. Esses últimos jogos estava decidindo a gente sair do rebaixamento e provavelmente daqui para frente começa a decidir em que lugar que a gente vai ficar na tabela. Se é Sul-Americana, se é Libertadores, se é pré-Libertadores. Professor, boa noite, Gabriel Andrés, do Super Rádio Tupi. O quanto que esses 10 dias de período entre jogos, né, de descanso até o jogo do Fortaleza, o quanto que você acredita que vão ser importantes para recondicionar fisicamente alguns jogadores? O Cuesta hoje ainda não teve disponível, mas de que forma que vai ser aproveitado esse momento para que o time possa então ter nessa sequência de mês uma condição física positiva, até porque vai ter 2 jogos fora do Rio, só vai jogar no Rio contra o Fluminense do Maracanã. Obrigado. Desde que eu estou aqui, a gente tem aproveitado muito bem essas pausas. São 2 momentos. Primeiro, saber descansar nesse primeiro momento e saber treinar e estimular os jogadores o máximo que a gente puder para a gente ganhar ainda mais condição. Eu acho que o Vasco hoje é um time digno assim, de ser elogiado pela condição física que apresenta nos jogos. Logo quando eu cheguei aqui, tinha um questionamento que acho que vocês lembram disso, que a gente caía mais para perto do final. Hoje em dia a gente tem terminado os jogos muito inteiro. Então, assim, é uma coisa da questão da entrega dos jogadores no treinamento. O volume de treinamento comigo ele é alto e a intensidade também. Então, a gente vai aproveitar esse primeiro momento para dar uma descansada. O pessoal do departamento médico, hoje, a gente tem praticamente só o Cuesta para voltar. E ele deve voltar até o Fortaleza, acredito que ele esteja em condição de voltar. E a gente lapidar o time, tanto um pouco na questão física como na questão tática, nesses dias que a gente vai ter. Obrigado, Diniz. Boa noite. Vai perguntar? Vitória Vascão?